Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Bom Dia Entrevista. O programa de hoje traz a nossa entrevistada. Ela é formada em administração, tem pós-graduação em contabilidade, já foi gerente comercial e, numa determinada fase da vida, ela resolveu largar tudo e se tornar piloto de moto velocidade. Márcia Reis, seja bem-vinda ao Bom Dia Entrevista. Boa noite. Boa noite, Natan. Obrigado aí pela oportunidade, de estar contando a história aqui, de como eu iniciei aí na moto velocidade. É uma paixão que começou desde cedo, na tua infância ainda. Eu gostaria que você comentasse, então, como que surgiu esse gosto pela moto. Na verdade, desde criança que eu gosto de moto, Desde os 13 anos que eu já andava de moto por aí. Mas começou mesmo, o gosto por motos grandes foi aqui em Erechim. Na verdade, a minha carreira de moto velocista começou aqui no Rio Grande do Sul. Me convidaram para participar de um grid que era exclusivamente feminino em Guaporé. Então, eu tinha uma moto de alta cilindrada, fui participar, fui pegando gosto pela coisa, mas o profissional mesmo foi a partir de 2015. Que daí foi quando então, você, aos 38 anos, você tinha na época, decidiu então começar a pilotar. E como que funcionam as competições para moto velocidade? Na verdade, com 38 eu comecei aqui no Sul. Aos 40 que eu comecei no Campeonato Brasileiro. Então, eu tenho até aquela piadinha que fala que a vida começa aos 40, e eu posso dizer que a minha começou mesmo. Hoje eu vou para os 46 anos, já 6 anos aí na moto velocidade. E na verdade, para mim foi um grande desafio, porque eu tinha participado apenas de 2 grids aqui no Rio Grande do Sul e fui convidada para participar do Campeonato Brasileiro. Então, que foi um passo bastante grande, porque eu nunca tinha andado com moto de pista, Foi a equipe SAF do Rio de Janeiro, a partir do seu representante, Otávio, que me convidou. Eu aceitei o desafio e desde então, no ano seguinte, eu resolvi largar minha carreira, Eu atuei muitos anos na área administrativa, na área da saúde aqui em Erechim mesmo, e Getúlio Vargas. E resolvi aí encarar esse desafio, ir atrás de patrocínio, porque na época eu tinha só um patrocinador, e não é fácil de arrumar patrocinadores, aí nesse meio do automobilismo em geral, digamos assim, não só na moto velocidade. A moto velocidade, a gente até comentava antes, é um esporte motorizado que envolve motocicletas comuns, algumas com protótipos, como é o caso do MotoGP, mas para ti isso se tornou algo diferencial, Você viu no esporte uma questão de lazer e divertimento também. Foi, das duas coisas. E como na época que eu iniciei tinham pouquíssimas mulheres, então, foi criado um projeto para incentivar as mulheres para a pista, Aqui no Sul, eu participei no grid, tinham 6 mulheres, mas eram motos de rua. Então, a gente pegava as nossas motos normais e ia para a pista para andar com elas. E depois, eu comecei a fazer esse trabalho de incentivo às mulheres, do Vem Pra Pista Mulherada. E em 2017, quando eu fui convidada para correr na Europa, já estavam 16 mulheres correndo. No Campeonato Brasileiro. Hoje, infelizmente, depois que eu fui para fora, foi morrendo um pouco o projeto, Infelizmente, hoje voltamos a ter pouquíssimas mulheres correndo no Brasil. Pois é, você começou no Superbike, isso. E como que foi essa principal mudança e o desafio de também competir com homens? Aqui no Sul eu competi só com mulheres, e quando eu iniciei em 2014, foi um grid com 27 homens. Então foi um desafio muito grande, porque a gente sabe que homens são muito mais arrojados, do que nós mulheres, mas depois nos anos seguintes eu fui fazendo cursos e fui me adaptando cada vez mais com esse mundo, que praticamente é masculino. Lá em Portugal, mesmo no primeiro ano que eu corri, eu era a única mulher a participar da competição na minha categoria. É legal a gente destacar isso, Márcia, porque quem acompanha o teu trabalho sabe que você também está envolvida em trabalhos principalmente de orientação e instrução também no meio policial, Os homens têm respeitado muito e reconhecido esse trabalho que você faz também nas competições?
Esse trabalho é um trabalho muito bonito que eu venho realizando já ao longo de 5 anos. É um trabalho de instrução e começou com a Polícia do Rio de Janeiro, né? No Batalhão de Choque. Eu fui convidada para ministrar uma palestra lá para eles, para falar sobre esse mundo da velocidade, e acabei me engajando lá com eles e ficando um tempo, né? A gente foi, na verdade, uma troca de informação que a gente teve, né, dentro do Batalhão de Choque da Polícia do Rio, e depois foram aparecendo outras oportunidades, né, de trabalhar com o público masculino. Digamos assim, aqui 95% do meu público hoje é masculino. Então, com essas palestras de direção defensiva que eu tenho ministrado em todo o Brasil, né, que é um trabalho que eu não abandonei, mesmo estando morando em Portugal, né, tenho desenvolvido também alguma coisa lá, né, mas o meu foco principal das palestras é aqui no Brasil. Eu tenho trabalhado, eu moro lá e fico 3 meses por ano no Brasil realizando esses trabalhos. Qual que é o principal, um desses projetos que você estava citando é o Vem Pra Pista Mulherada. Qual que é o principal objetivo deste projeto? O projeto do Vem Pra Pista Mulherada era justamente incentivar as mulheres a vir para a pista. E funcionou muito bem, né, esse trabalho. Lá em Portugal também já tem várias meninas que estão participando do campeonato. O ano passado a gente fez uma reportagem com elas bem bacana, já tinham 8 mulheres no campeonato em várias categorias, né? E aqui no Brasil também, durante muito tempo funcionou bem, né, o projeto, e agora, né, pela falta de incentivo, até mesmo de patrocínios, deu uma baixada, né, no índice assim, de mulheres que estão participando das competições. Né, mas a gente continua fazendo sempre o trabalho. Inclusive, em 2019, em novembro, a gente veio para o Brasil para ministrar uma palestra sobre as mulheres nas competições. Né, eu já tinha feito esse trabalho em 2017, só que agora foi para falar sobre o Brasil e a Europa. Né? Uhum. E em 2017 foi só no Brasil. É legal destacar isso, você estava falando do patrocínio. Hoje, apesar dessa mudança, claro, toda mudança tem certas dificuldades. Hoje você vive de patrocínio, né? Como é que você lida com essa questão também de imagem envolvida com a parte comercial? Esse é um trabalho bastante difícil, né? Porque o produto que a gente vende, digamos, é Márcia Reis, né? É uma imagem e a gente precisa apresentar isso para os patrocinadores. Então, a gente vive encaminhando bastante projetos nesse sentido para poder continuar nas pistas, né? E tem todo esse trabalho também das palestras que também tem ajudado muito. Então, uma coisa é casada com a outra, né? O que traz muito marketing, tanto para a pista quanto para esse trabalho que é realizado nas palestras de direção defensiva. Até é um trabalho aí que é bem preocupante hoje em dia, digamos assim, porque foi... assim, os últimos 10 anos, cresceu muito o número de motocicletas e o número de acidentes cresceu proporcionalmente, né? Então, eu me sinto bastante satisfeita por esse trabalho que eu tenho realizado em saber que aonde a gente está fazendo esse trabalho, teve uma redução de praticamente 100% no número de acidentes. Uhum. E, Márcia, eu gostaria então que você também falasse um pouco das dificuldades e como você enxerga hoje o cenário da motovelocidade. No Brasil andaram acontecendo vários acontecimentos desagradáveis que perdeu bastante a credibilidade, né? Que já era uma questão difícil de se conseguir patrocínio, né? E com essa perda de credibilidade aí que tem acontecido dentro do meio da motovelocidade, a questão dos acidentes também, porque nenhum patrocinador quer seu nome envolvido em alguma coisa que seja negativa. Então, cada vez está dificultando mais, né? Porque o esporte a motor sempre teve, né, uma resistência muito grande, e a moto principalmente, porque o espaço que se tem, né, na moto para colocar adesivação e tudo é muito pequeno. Então, uma facilidade que a gente vê aí que teve são as redes sociais, né? As redes sociais abriu um espaço muito grande para a gente estar podendo divulgar os patrocínios, mas mesmo assim ainda temos bastante dificuldade nisso. Bacana, hoje você está morando em Coimbra, em Portugal, né? Mas também se utiliza, como você mesmo citou, de recursos das redes sociais. Você tem um blog, né, para acompanhar, para o pessoal que te admira o teu trabalho acompanhar. Como você também tem esse papel de instruir as pessoas, principalmente nas questões dos acessórios básicos de proteção para quem usa esse tipo de esporte e utiliza?
Isso, eu sou bastante chata nesse quesito, principalmente nas palestras que eu ministro, eu foco muito a utilização de equipamento de segurança. Mostro o que pode acontecer se não estiver usando os equipamentos. Então, eu sou muito chata, repetitiva quanto a isso, porque eu já tive um acidente em virtude de não estar utilizando o equipamento correto, né? Então, eu foco bastante nisso, da importância da utilização do equipamento de segurança, mesmo para quem vai na padaria, vai na esquina para usar. Então, isso eu sou bem enfática nesse sentido, né? O nosso programa já está chegando ao fim, mas eu gostaria que você rapidamente fizesse, então, também uma fala sobre justamente essa questão das pessoas se encorajarem e mudarem de vida como você mudou e que não tem idade para isso, né? Com certeza eu sou a prova viva, né, de que não tem idade, que quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, a gente batalha, corre atrás, né? A minha ida para Portugal foi mais um desafio. Um amigo do Facebook me chamou, quer vir fazer um treino? E daí no ano seguinte eu já estava correndo lá em Portugal. Mas há de se ter muita coragem, né, para ter essa mudança de vida, mas é possível, para todo mundo é possível, independente da idade e tudo. Então, eu deixo aqui o meu exemplo, né, de que é possível, sim, fazer mudança em qualquer atividade, né, porque hoje em dia as mulheres estão assumindo papéis aí na sociedade, no esporte, tudo, e mostrando que não tem idade, que não tem sexo, que não tem nada disso, né, quando se tem vontade de fazer alguma coisa. Muito bem. Parabéns, então, a Márcia, né, um exemplo aí de superação. Então, o nosso programa já está chegando ao fim. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Retorne mais vezes à TV Bom Dia para tratar de assuntos do meio esportivo. Tá ok, eu que agradeço. E no final do ano estamos aí de novo, trabalhando e fazendo essas campanhas e, né? Muito bem. O Bom Dia Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, para você rever estes e outros quadros de entrevista, basta você acessar o site www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.